Amém, graças a Deus. Eu estava cantando essa música agora e veio à minha mente, né? Quando a gente canta, não é nada melhor do que o meu Deus. Você viu que profundidade é isso, né? Se a Igreja de Jesus Cristo como um todo pudesse proclamar isso todos os dias, mas sentir isso realmente no coração. Eu sei que é difícil no mundo de hoje, na correria, na proposta da sociedade para nós hoje, centralizada no eu, e às vezes a gente acha melhor, né? Nada melhor do que umas férias, nada melhor do que uma viagem, nada melhor do que um jogo, nada melhor do que o São Paulo ganhar, né? Nada melhor, canta coisa. E quando a gente canta, não há nada melhor do que o meu Deus, que essa expressão possa ser viva, verdadeira, dentro do nosso coração, todos os dias, né? Meus amados, nós estamos falando do amor que serve, do amor do serviço cristão que nasce de um coração transformado. Eu tenho um roteiro a seguir aqui do sermão, mas Deus está falando para mim fugir um pouco do que está aqui, então juízo, pastor. O que eu quero dizer é que é a primeira vez que isso me acontece no culto, Deus vem me incomodar com situações que nós estamos vivendo e talvez que passe despercebido na nossa caminhada. E o que me chamou a atenção foi o estudo da escola dominical, né? A gente está completando o estudo da escola dominical, do crescimento da igreja, e a gente viu por quanto a igreja passou, quantas pressões ela viveu a partir daquela igreja primitiva, do comecinho, dos apóstolos, né, que começaram a igreja depois do batismo com o Espírito Santo. E quem pôde acompanhar, depois eu vou disponibilizar nos canais da igreja, né, no WhatsApp, o histórico de evolução e aquilo que vem impactando, pressionando, insistindo para tirar a igreja do rumo. Isso tem me incomodado, né? Eu tenho estudado mais sobre isso para poder falar. E eu assisti uma série também, um documentário que fala a respeito do Brasil evangélico. Alguns de vocês possam ter visto já no YouTube, de um canal chamado Brasil Paralelo, que fez esse documentário. Não vou entrar aqui no viés ideológico, de jeito nenhum, o altar não é para isso. Mas o que me chamou a atenção dentro desse Brasil evangélico é como a pressão externa que existia lá nos tempos de Paulo, de Pedro, de João, como eles estão novamente, ou sempre estiveram, e agora atualmente mais ainda, tentando tirar a igreja do seu caminho. Eu falo isso porque quando eu estava estudando o texto da carta a Timóteo, ele vem dizer justamente isso. Ele vem falar para Timóteo naquela época, para ele se fortalecer, permanecer forte. E isso eu trago como introdução a essa questão, porque eu vejo que se a gente não tomar cuidado, nós vamos começar a ser uma igreja liberal. Não uma igreja presbiteriana independente liberal, mas eu digo uma igreja de Jesus Cristo liberal, presbiteriana, batista, metodista e assim por diante. E às vezes a gente fecha os olhos para algumas coisas e acha que isso é normal, que isso não impacta. E a gente precisa retomar a reforma, a gente precisa retomar a caminhada de colocar novamente aquilo que está fora do trilho no trilho. Ou colocar guarda-reios, né,
na nossa caminhada. Guarda-reios, como é que chama? Guarda-reios mesmo que a gente usa aqui. Aquela proteção na estrada da fé, para que a gente não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E o texto de hoje, ele tem muito a ver com isso. O que eu via pregar, ele veio impactando muito a ver com essa questão e com aquilo que Paulo orienta a Timóteo. E que é a orientação que eu vou trazer para a igreja hoje. Não sei se vai no mesmo tom que eu preparei, mas ela vai nesse sentido da gente fazer um trabalho de olhar o que era no passado e o que tem voltado hoje. A gente fez isso na escola dominical. O que estava acontecendo naquela época, qual é o relato bíblico, o que a palavra de Deus nos fala, o que aconteceu e o que está acontecendo hoje. Opa, nós precisamos tomar cuidado. Porque aquilo que aconteceu lá atrás está sendo pressão para nós hoje e muitas vezes nós estamos passando batido. E quando o Senhor voltar, o que Ele vai encontrar? Que igreja que Ele vai encontrar nessa caminhada? Como o Gideon falou, Ele vai encontrar discípulos dele? Ou vai encontrar membros de instituições religiosas que nem lembram mais o que é ser discípulo? Então que o Senhor tenha misericórdia e fale aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu entrego, Senhor, a Ti tudo que nós vamos falar nessa noite. Senhor, cala a voz humana, Senhor. Esvazia-me a mim. Mas que a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito possa encher o coração de cada um de nós. Para que saiamos daqui, Senhor, verdadeiramente transformados pelo Teu Espírito Santo. Assim eu peço a Ti, Senhor, fala conosco, esteja conosco, aceita, Senhor, as nossas vidas no Teu altar. Eu convido a igreja a abrir 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Ele fala sobre orientações ao jovem Timóteo, aspirante a pastor, né, estagiário de missionário. Nós temos um aqui na igreja, né, um aspirante estagiário, né, o Gideon, que está nesse caminho já há 2 anos. O primeiro ano ele trabalhou só com o conselho. Agora, esse ano, ele está trabalhando também acompanhado pelo presbitério e fazendo o seminário, né? 2 Timóteo 2, 1 e 2. A respeito dessa caminhada, a gente precisa ter muito juízo e muito amor na caminhada do jovem seminarista. Não é fácil. Às vezes a igreja cria uma expectativa enorme sobre a vida do seminarista, mas são os primeiros passos, né? Ainda há muita dúvida, ainda há muita aresta a ser aparada. Ele tem uma caminhada ainda de mais 2 anos, mais 2 anos de seminário, depois mais 1 ano de acompanhamento com o presbitério, depois mais 1 ano de licenciatura, para depois disso, sendo aprovado nesse processo, então ele seja ordenado e enviado para um campo. Se Deus assim o permitir, que seja a ampliação desse campo aqui na Vila IP, né? Como uma congregação, ou 2 cultos na igreja, né? Que Deus possa nos orientar em relação a isso, amém? Você já conseguiu abrir aí? 2 Timóteo 2, 1 e 2. É muito pequenininho, mas tem tanta coisa importante ali que a gente vai ver o que o Senhor está falando. Mesmo assentado, mas em reverência à palavra do Senhor. Paulo diz assim a Timóteo: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Uma mensagem maravilhosa do apóstolo Paulo,
de exortação, de incentivo à perseverança daquele jovem. Mas é tanto carinho que Paulo chega a ele e chama de meu filho. Então que essas palavras que o apóstolo trouxe com tanto amor para o jovem Timóteo possa vir revestido desse amor para a nossa vida. Que você possa receber essas palavras com todo amor, assim como Timóteo a recebeu com o amor do apóstolo Paulo. Imagina só que essa é a última carta do apóstolo Paulo ainda vivo na prisão. O que Paulo está olhando é que é o seguinte: eu preciso deixar um legado da palavra de Deus, da igreja de Jesus Cristo, porque eu vou partir desse mundo. Eu não vou mais estar aqui daqui para diante. Não serei mais o apóstolo dos gentios, porque o meu tempo está chegando ao fim. E essa preocupação e esse amor, não há nada melhor do que o meu Deus estava dentro do coração de Paulo. Ele precisava deixar esse legado para as próximas gerações, porque esse Deus que estava dentro dele era o melhor que ele carregava durante toda a vida. Imagina que ele passou por lutas, por perseguições, apanhou, ele sofreu de tudo, mas ainda assim ardia dentro dele essa chama, que ele precisava passar esse legado para as outras pessoas, que o evangelho não poderia morrer nele, ele tinha que ser dado continuidade. Antes de dar outras instruções, a gente vê que a gente está no capítulo 2, no comecinho do capítulo 2 de Timóteo. Antes de passar qualquer outra instrução, ele diz a Timóteo: sê forte e perseverante, vai firme, seja fiel, não na sua capacidade de estagiário, de seminarista, de discípulo, de aprendiz, mas seja fiel na graça que Jesus Cristo trouxe a você. Que isso seja a sua força. Cristo deve ser, então, a nossa força. O primeiro passo para que o nosso legado seja verdadeiro e que ele seja legado e passe de geração em geração, a primeira coisa que deve ter na nossa vida é a graça de Deus na nossa vida. Que nós sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo. Não pela escola dominical, não pelo curso do seminário, não pelos influencers das redes sociais, mas pela graça de Deus que é imputada em nós. Paulo sabia que sem a graça de Deus na vida dele, isso não transmitiria de um para outro. Isso morreria, acabaria por ali. Para isso, é necessário a ação do Espírito Santo. Primeiro, reconhecer que não há nada melhor do que o nosso Deus. O segundo é crer que quem nos capacita é o Espírito Santo. Eu não digo que nós temos que deixar de ser missionais, presbiterianos, calvinistas e nos tornarmos pentecostais, falar em línguas, sair rodopiando, manifestação de milagres. Não é isso. A ação do Espírito Santo não não para nisso. Não é verdade, Joy? Às vezes a palavra foge, né? Mas a ação do Espírito Santo não está presa nos milagres. Nessa manifestação que muitas vezes a gente vê nas redes sociais, que enchem igrejas e... Não. A ação do Espírito Santo é de fortalecimento da nossa espiritualidade.
É Ele que nos faz ser cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. É Ele que nos dá uma vida de comunhão, abundância e discipulado. Se não for Espírito Santo, Grace, não vai ter discipulado. Se não for a comunhão, não adianta a gente fazer qualquer ação, evento, nada. É necessário que nós venhamos a dar liberdade ao Espírito Santo agir na igreja. Não nos líderes, não só apenas nos líderes. Isso é coisa, não é coisa de líder, isso é coisa de todos. Ele nos chamou a todos e o Espírito Santo está sobre todos, para que todos possam se fortalecer na graça de Jesus Cristo e tornar-se como Cristo. Não ser Cristo, porque nunca o seremos, mas ser cada vez mais parecido. Como se a gente dissesse, no meu lugar, o que faria Jesus? É nesse sentido de quando assinaram um contrato de negócio, o que faria Jesus? Na hora que tomou uma fechada na rua, o que faria Jesus? Na hora que recebeu o troco a mais, o que faria Jesus? Na hora que ficou presa a etiqueta que apita quando a gente faz, o que faria Jesus nesse tempo? É assim, bobeira? Não é bobeira, mas o que faria Jesus? Jesus teria gatonete? Jesus guardaria mágoa no coração? Jesus faria de qualquer jeito? A vida espiritual, a vida fortalecida em Jesus Cristo, não está circunscrita apenas, ou presa apenas à espiritualidade de domingo. A roupinha bonita, a Bíblia debaixo do braço, não, ela está no dia a dia. É lá que acontece, é lá que a gente se fortalece em Jesus Cristo. E esse fortalecimento chama-se uma ferramenta para um modelo, uma caminhada para esse fortalecimento, chama discipulado. Porque o discipulado não é um programa de igreja. Não é que agora a igreja IPI está com um projeto novo e tal, a igreja Vila IP vai ter um programa. Não é programa, é vida na vida. A gente já tem testemunho do que nós estamos vivendo, de momentos em que pessoas estavam com necessidade, sofrendo, e estar próximo ajudou essa pessoa. Trouxe alívio, trouxe transformação. Isso é vida na vida. Não é vir no domingo e se alimentar da palavra e ficar com essa palavra no coração. E estou cheio e abastado. Não. Discipulado é eu me alimento e alimento você. Você se alimenta e me alimenta. E cada um de nós não vai andando sozinho. Nós vamos nos fortalecendo na palavra de Deus. Ambos alimentados. Todos fortalecidos. Por isso que nós estamos nesse caminho com a liderança da igreja. De estar mais próximo um do outro, desejar que esse meu Deus seja também o meu Deus para ele, que todos nós possamos sair daqui um dia com esse Deus maravilhoso, que não há nada melhor. Enquanto aquele irmãozinho ainda não tiver isso no coração, a gente precisa dar um braço para discipulá-lo, para fortalecer. E quando ele se encher no coração e falar, esse é o meu Deus, aí você já vai estar pronto para discipular aquele que não está. É essa caminhada que Paulo fala, fortifique-se na graça. Algo constante, sempre, sem parar, para o resto da vida. Por isso que não é um programa. Transformados em Cristo, somos chamados a discipular. Se eu não fui transformado, como que eu posso ensinar a imagem e semelhança daquele que eu não conheço? Então, o discipulado é algo maravilhoso.
Porque assim como eu me revisto do Espírito Santo e me assemelho a Jesus Cristo, assim eu tenho o que ensinar e o que discipular. Por isso que ele diz aqui: o que você ouviu de mim, assim também, no meio de todas as testemunhas, isso você transmita. Não transmita qualquer coisa. Não invente qualquer coisa. Às vezes a gente possa imaginar que a gente sabe tudo, tem uma ideia nova. Pastor tem uma ideia maravilhosa. O que é? Não, mas o Evangelho diz, não, mas perdão, mas a palavra de Deus, não, mas veja bem, a gente vai inventar a roda, porque aí vai dar certo. Não vai adiantar. Não vai adiantar, porque não é isso que muda o jogo, não é isso que transforma. Hoje mesmo eu estava vendo no YouTube uma crítica. Não assisti tudo, mas eu já tinha assistido várias vezes. Lá, o influencer lá, pastor, não sei o que lá, dizendo o seguinte: compra o meu curso, porque em 5 meses você vai encher a sua igreja. Nossa, vamos comprar. Não vamos comprar não. Porque na ânsia de encher a igreja, o que nós estamos fazendo? Não estamos preservando o Evangelho. Nós não estamos olhando para Jesus Cristo, vivendo segundo Ele, ensinando o que Ele diz. Nós estamos pegando uma prática do mundo para levar essa prática para dentro da igreja. Vou fazer aqui, olhei, fui ver o que era. A IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, ela proibiu, dentro do concílio dela, que a igreja, seus membros, pastores, participassem do movimento Legendários. Quem já ouviu falar do movimento Legendários? Nossa, pastor, mas é extraordinário. Mas não é o Evangelho. Ali é coaching, ali é toda uma movimentação empresarial, ali é para quem pode pagar R$ 1.800 para participar, mas o Evangelho não está ali dentro. Então, assim, se você quer transmitir alguma coisa, transmita aquilo que foi revelado por Deus. É o que o Paulo está falando para o Timóteo. Fala, pregue o que foi publicamente revelado. Aquilo que foi revelado pelo profeta, que não é de Deus, pela profetisa, aquilo que foi profetizado pelo líder da igreja, esquece. Falo publicamente, gravado para todo mundo, esquece. A palavra de Deus está revelada ali na Bíblia, nos livros bíblicos. Para a salvação está revelado. O que passar disso não provém de Deus, é humano. Quer prova disso? O que a gente viu na escola dominical hoje? A igreja de Jesus Cristo foi passando ao longo dos anos, e num determinado momento ela se fundiu com o Estado, porque o Estado era poderoso, ela se uniu com o Estado, e aí ela começou a acrescentar na vida do cristão dogmas dela, que favoreciam ela. E começou a ser contra a palavra de Deus. E a igreja começou a seguir aquilo que não estava escrito na Bíblia. Por isso que vieram os reformadores e falaram: opa, peraí, isso não está escrito na Bíblia. Não, mas foi falado pelo líder da igreja que vale. Não pode. Aí queimaram alguns ali, né? A gente viu, né? Queimaram, enforcaram. Mas Martinho Lutero, a gente vai falar mais disso em outubro, na Reforma Protestante, disse que não, nós precisamos preservar o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado, não outra doutrina, mas o Evangelho. Pergunto, você sabe o que é o Evangelho? Será que você tem dúvida do que Paulo estava pregando? Todas as cartas de Paulo, todo o livro de Atos,
Todos os evangelhos apontam para uma coisa só: Jesus Cristo morreu por mim e por você. E não há salvação fora de Jesus Cristo. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, prega isso. Não precisa pregar outra coisa. Não precisa inventar. Pregue o evangelho, porque é o evangelho que é pregado que é para salvação. Na época, no século 15, 14 a 16, 15 a 16, na época da Reforma Protestante, não se pregava o evangelho. Não se pregava o evangelho. A reforma foi: volte, pregue o evangelho. Será que tudo que a gente vê nas redes sociais é evangelho? Não. E se a gente se a gente não se fortalecer na palavra, se a gente não se fortalecer no Espírito, aquilo que não é evangelho entra dentro da igreja e distorce a caminhada. O evangelho é sim sobre pecado. O evangelho é sim do afastamento do homem de Deus. Não o pecado moral só, que a gente costuma falar de pecado: roubou, matou, mentiu, fumou. Tudo isso aí é pecado, isso agora. E o resto? O grande pecado que a palavra de Deus fala é que o homem foi afastado de Deus. O homem tornou-se inimigo de Deus. E a única forma de alcançar a salvação, a vida eterna, é crer em Jesus Cristo. Ninguém mais te dá acesso a reconciliar com Deus. Não adianta você viver a vida dentro da igreja com o crachazinho de presbítero, de diácono, de líder, de membro da igreja e falar assim: porque eu tenho crachá eu vou para o céu. Não. Se você não crê, se você não entregou sua vida verdadeiramente para Jesus, o teu caminho para dar salvação está faltando alguma coisa. Está faltando alguém que pague o preço por esse afastamento. E o único que pode pagar esse preço é Jesus. Nenhum outro santo, nenhum outro líder, ninguém pode pagar esse preço. Se você ainda está esperando, então não espere mais. Nós teremos, provavelmente, no mês de setembro, outubro, uma caminhada, um pequeno grupo de discipulado para quem fala: pastor, eu quero conhecer um pouco mais disso. Essa palavra tocou no meu coração. Não vou dizer ainda que eu aceito, mas eu quero ouvir mais. Interessante isso. Eu quero ouvir mais sobre isso. E a gente vai começar essa caminhada. De que forma? Por meio do discipulado. Porque essa é a maneira que Jesus escolheu para formar a sua igreja. Não foi outra maneira. Jesus não abriu uma faculdade, um seminário. Jesus caminhou lado a lado com a igreja. A ordenança não é amadurecer para si, mas aperfeiçoar-se para transmitir o evangelho que nós acabamos de falar. Só faz sentido estar na igreja de Jesus Cristo se nós aprendemos para edificar o outro. Se não for esse caminho, não faz sentido. Quando Paulo fala de fiéis e idôneos, Paulo não está querendo dividir a igreja, os santos e os não santos. Não é essa a intenção de Paulo. O que ele está falando é o seguinte: busquem incessantemente, busquem incessantemente vocês aperfeiçoarem a sua vida. Busquem a maturidade na fé. Não fique despistado, sentado no banco, engordando. Mas ouça, aprenda, viva como Cristo e ensine aquele que está faltando.
Porque o discipulado não é apenas você ensinar o outro. No discipulado a gente cresce. Verdade, pastor? Verdade. Eu que estou ensinando preciso estudar para poder ensinar. E abro um parênteses aqui. Olha, eu não sei, Deus me falou, tá? Que em breve eu não vou precisar convidar pastores para vir pregar quando eu sair de férias, porque tem uma turminha boa aí para pregar que você... Olha, eu não sei, estou ouvindo e Deus está formando isso no meu coração. Em breve vocês vão ver, né? Maravilhoso. Você aprende. Imagina que você está caminhando com alguém e você nunca passou pela situação que aquela pessoa passou. Veja, acontece. Eu não vivi tudo na minha vida. Talvez a Ângela tenha vivido situações, ou esteja vivendo situações que eu nunca passei. Mas se eu estiver do lado dela, o Espírito Santo vai me capacitar. E aí eu e ela, juntos, vamos enfrentar as dificuldades que ela está vivendo. Ela se fortalece, mas eu me fortaleço também. E aí nós dois nos tornamos mais maduros na fé. E esse vínculo, esse vínculo não quebra. Esse vínculo vira a unidade da paz da igreja. E a gente se fortalece. E a igreja cresce não porque o objetivo do discipulado é fazer a igreja crescer, célula, não. É porque aquele Deus é tudo para mim. Que quem estiver do meu lado fala, cara, eu quero conhecer esse Deus. Eu preciso conhecer esse Deus que está brilhando, pulsando no seu coração. Agora, se esse Deus não pulsa no seu coração, é aquela luzinha fraquinha. A gente precisa caminhar em discipulado. Não só transmitir conteúdo bíblico. O Gideão furou meu zóio aí, já falou isso antemão, tá louco, viu? Precisamos combinar antes, viu? Mas não é só combinar, não é só conteúdo bíblico. Discipulado é vida na vida. É conteúdo bíblico, é oração, mas é a vivência. É aí que a gente cria aquela liga maravilhosa. Eu tinha uma porção de coisa para falar, mas acho que o Senhor está falando aí, para por aí, porque o que você passar disso é seu. Que a gente possa sair daqui dessa noite cheios do Espírito, com esse pulsar de Deus dentro do nosso coração, ainda que esteja apagado, ainda que eu esteja cansado. Fala assim, eu estou cansado, mas eu quero participar, eu quero aquecer de novo essa chama no meu coração. Que Deus possa usar essa igreja grandemente. Feche seus olhos. Age, Senhor. Que seja o Teu Espírito, Pai. Que não seja emoção, que não seja teatro. Mas eu peço a Ti, Pai, age. Age plenamente na Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a ficar de pé, a receber a bênção do Senhor.